Hello, tudo bem, criançada? Meus lindos, minhas lindas. Exatamente, convido todos vocês para assistir a mais uma aula do nosso canal de História Crianças, exatamente. Então, vamos aqui no nosso canal. Deixem um like pra gente, aquele legalzinho, se inscrevam, tá bom? Quero vocês inscritos no nosso canal, tá certo? E vamos aprender mais uma aula, tá certo? Mais uma parte da nossa história, muito importante para todos nós, tá bom, crianças? Então vamos lá comigo? Observem que o tema da nossa aula de hoje são as migrações e a ocupação do território, exatamente. E vamos que vamos aprender? O território que hoje compreende o Brasil foi dividido em 1494, exatamente, entre Portugal e Espanha, em um acordo chamado Tratado de Tordesilhas. Ainda que o território não fosse conhecido, os dois reinos criaram uma linha imaginária para dividir a exploração dessas terras. Então, esse período foi marcado por esse tratado, tá bom, crianças? Guardem bem o nome, Tratado de Tordesilhas, onde, né, havia uma possessão espanhola das terras e também uma possessão portuguesa, né, dessas terras encontradas por eles. Tá bom, crianças? E vamos lá? Inicialmente, os colonizadores portugueses ocuparam o litoral e o contato com os indígenas foi pacífico. Eles ofereciam mercadorias em troca do trabalho indígena. Com o aumento da exploração da terra, os portugueses começaram a escravizar os indígenas, usando muitas vezes a violência, o que os obrigava a fugir pelas matas e afastar-se do litoral. Então, nossos índios também passaram, né, por um processo de escravidão, marcando assim a nossa história, criança. E vamos lá conhecer um pouco mais? À medida que eram desenvolvidas novas atividades econômicas, os colonizadores e seus descendentes migravam para o interior e novamente os indígenas foram expulsos de suas terras. Alguns grupos indígenas que sobreviveram foram reorganizados em aldeias pelos padres e missionários católicos. Então, esses padres foram extremamente solidários com os nossos indígenas, né? Dando continuidade, né? À nossa raça, ao nosso povo, para que eles não fossem extintos e para que hoje nós pudéssemos contar para vocês essa parte da nossa história. Obrigada, senhores padres, né? Padres e missionários da época, por terem preservado a vida dos nossos indígenas. A primeira atividade econômica desenvolvida para ocupar o território brasileiro foi o cultivo da cana-de-açúcar para a produção de açúcar. Essa atividade se concentrava perto de pequenos portos no litoral. Assim, a mercadoria podia ser transportada com facilidade dos engenhos até os navios, né, que a levariam para a Europa. Então, essa imagem retrata bem, né, como era a atividade
como se dava a atividade, né? E mais uma vez aí a exploração do nosso povo, dos nossos animais, né? Dos nossos índios, principalmente, né? Foram muito escravizados nessa época. E vamos lá? O interior do território brasileiro começou a ser ocupado pelos colonizadores por meio da pecuária. O gado bovino foi trazido ao Brasil para fornecer alimento, transporte e força para mover as moendas de cana-de-açúcar nos engenhos. À medida que o rebanho crescia e destruía as plantações e ocupava áreas que podiam ser usadas no plantio da cana-de-açúcar, né? Então, para não prejudicar o cultivo da cana-de-açúcar, que era muito lucrativo, a coroa portuguesa proibiu a criação de gado próximo, né, próximos aos engenhos. Então, nessa época, né, até isso aconteceu. O gado foi proibido, né, de ser criado para não atrapalhar o lucro dos nossos portugueses, que mandava tudo para a Europa. Vamos aprender mais um pouco, criançada? Prestem bastante atenção. A ocupação do interior se deu também a partir da Vila de São Paulo, fundada em 1554. Expedições saíam da Vila de São Paulo para procurar riquezas e se aventurarem pelo interior, seguindo os rios e as trilhas indígenas. Essas expedições chamavam-se bandeiras e os participantes eram os bandeirantes. Esses grupos eram formados por portugueses, indígenas e mamelucos, nome pelo qual os descendentes, filhos de indígenas com portugueses, eram chamados. Então, crianças, nessa época começou, né, a mistura de raças de vários povos no período da colonização do Brasil, que deu origem à miscigenação e à diversidade cultural do povo brasileiro. Então, nós somos muito miscigenados, muito misturados, né? Então, veja aí a mistura de raças e a sua, né? E a descendência. Por exemplo, o português com o índio dava origem aos mamelucos, certo? Portugueses com negras, davam origem aos mulatos, às mulatas. E os negros com índio, né, davam origem ao povo cafuzo. Tá certo, crianças? Essas foram as principais, né? Esses foram os principais povos que deram origem a hoje o que somos, o povo brasileiro e seu processo de miscigenação, crianças. Nós temos o DNA de várias pessoas, né? De vários grupos aí que são responsáveis pela origem do nosso povo, do nosso DNA, tá bom? E vamos lá aprender. De posse do seu caderno, lápis e borracha, vocês vão escrever o nome da nossa escola, a Escola Estadual Gilberto Rola, a data de hoje, o nome do aluno ou da aluna, a série, a turma, o turno, o nome da professora, tá bom? E vamos responder a mais uma atividade de história
Responda de acordo com o slide. As migrações e a ocupação do território, né, brasileiro. Questão de número 1. O que eram os bandeiras e por quem eram formados, né? E por quem eram formadas. Questão de número 2. Defina a miscigenação de acordo com as descendências, né, criança? Por exemplo, A. Filho de europeu mais índio. Deu origem a que descendência? Filho de europeu, né? Com negro. O que foi que deu? Qual descendência? E filho de negro com índio, né? Essas são raças que até hoje nós, povo brasileiros, carregamos no nosso DNA, né? A cultura, o jeito, né? Toda a forma que essas pessoas colaboraram com seus DNA para que sejamos hoje esse povo brasileiro maravilhoso. Tá bom, criançadas? Respondam tudo certinho, tá certo? Continuem em casa, crianças permaneçam nas suas casas, com suas famílias, bons estudos. Quero agradecer muito a companhia de vocês na nossa aula de história. Espero que tenham entendido a nossa matéria de hoje, a mais uma parte da nossa história, tá bom? Vamos seguir os protocolos de segurança e saúde, que é os cuidados em lavar as mãos, higienizá-las, sempre higienizar frutas, legumes, tá bom? E ter muito cuidado com o coronavírus, com o Covid-19. Se precisar sair de casa, use máscara por todo o percurso. E só faça a retirada da máscara quando chegar em casa. Tá bom, criança? Quero muito agradecer a participação de vocês. Deixa um like pra gente, tá bom? Se inscreva no nosso canal. Fica aquele beijo carinhoso, apertado, cheio de carinho para vocês, tá bom? Tudo virtual. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau, crianças!